vou apresentar sobre clonagem humana e suas implicações éticas. Primeiro de tudo, o que é um clone? Na verdade, um clone é uma coisa até que natural. Um gêmeo univitelino é um clone do seu gêmeo. Mas não só existem esses clones, existem os clones artificiais, como a Dolly, que a gente viu na virada do milênio. Eles são feitos por dois processos, mais ou menos. Os dois processos principais é você dividir o zigoto em dois zigotos durante a formação dele. Esse é o jeito que é naturalmente feito gêmeos univitelinos, só que a gente também pode induzir isso. O segundo método é você inserir o DNA de um organismo já vivo em um óvulo sem nenhum material genético dentro. Esse é o jeito que a Dolly foi feito. O interessante é que a Dolly não foi feito perfeitamente, porque no processo de inserir os genes, você acaba demitilando o DNA e ele acaba se expressando mal. Isso que gera o envelhecimento que dizem rápido da Dolly. Mas ter o mesmo genoma não significa que você vai ter a mesma expressão do genoma. Como é o caso dessas duas inglesas, que são completamente diferentes, mas têm os mesmos genes, exatamente os mesmos. Dependendo do fatores externos, você vai expressar seus genes diferentemente. Por causa da Dolly, principalmente, a Organização Mundial da Saúde acabou condenando qualquer tipo de clones feitos em seres humanos, falando que é uma afronta com a nossa moral e que, na verdade, para possuir essa técnica, a gente tem que fazer muito trabalho em cima de pessoas reais. Então foi universalmente condenado. Eu vou apresentar hoje por que isso está errado. Gêmeos, primeiro vem a questão de o clone ser uma afronta moral com o seu gêmeo, com o seu original. Mas isso significaria que gêmeos univitelinos são uma afronta moral com o outro. E esse não é o caso. A gente não pensa que um gêmeo é uma afronta moral com o outro, a gente pensa que são duas pessoas separadas. Então, já vai por água abaixo esse primeiro argumento. E daí o problema vem da diversidade genética. A diversidade genética, ela sim é um problema com clones, só que ela é um problema muito pequeno quando vem a clones. Porque a gente tem gêmeos univitelinos e a gente não tem um problema disso. Eles são mais ou menos 1% da nossa população e, de verdade, eles não causam nenhum problema se vier uma doença que mata somente eles. Porém, se a gente começar a clonar muitas pessoas muito rapidamente, isso pode gerar um problema, como foi o caso da banana Gros Michel, nos anos 60. Que nos anos 60, a banana principal vendida no mundo era Gros Michel. E daí existiu uma doença chamada doença do Panamá, que acabou acabando com todas as populações, e a gente está tendo que usar outro tipo de banana hoje em dia chamada Cavendish. Só que isso é facilmente solucionável com a clonagem. A gente pode digitar os genes das pessoas para serem diferentes o suficiente para não ter esses problemas. Isso gera o problema de eugenia. Eugenia, muitos devem conhecer por causa do regime nazista. Só que a eugenia não é um problema se aplicado corretamente. Se aplicado, como provavelmente pode ser aplicado hoje em dia, seria as pessoas mais ricas terem os tratamentos eugênicos para seus clones e seus descendentes serem perfeitos dos seus próprios jeitos. Só que isso significa que a gente só estaria aplicando para uma certa quantidade da população. Mas esse não é o caso. Se a gente aplicar para populações mais diversas, esse não é um problema e não gera problemas eugênicos, porque daí estaria distribuído corretamente entre a população. Mas daí tem o argumento da instrumentalização humana. Quando a gente pensa em instrumentalização, a gente significa criar uma pessoa para uma finalidade específica. Por exemplo, criar um clone de si mesmo para você ter uma relação de um órgão desse clone. Isso seria instrumentalização de uma pessoa, seria criar elas especificamente para esse fim. E quando a gente acaba pensando que alguma pessoa pode ter um filho, ou uma filha, ou um primo,
e eles acabam recebendo um órgão, a gente está instrumentalizando essas pessoas, só que a gente não pensa desse jeito, a gente não vê eles como simplesmente instrumentos. E existe uma corrente na ética que diz que se a gente tem uma tecnologia que pode fazer o bem, a gente deveria utilizar essa tecnologia. E não... porque seria melhor a gente utilizar algo para o bem do que não utilizar, que seria o equivalente a fazer o mal. Então, essa questão de instrumentalização é simplesmente não segura esse argumento. Não é um caso. E daí tem a questão da reprodução humana. Se a gente clonar pessoas, a reprodução humana, a gente está dando liberdade reprodutiva para uma pessoa, para ela se reproduzir tecnicamente assexualmente, para ter um filho ou uma filha de si mesmo. E a gente deveria aceitar essa reprodução assexual da pessoa como uma liberdade reprodutiva dela. No caso, a liberdade reprodutiva a gente deveria aceitar porque a gente tem que aceitar a liberdade reprodutiva dos outros, mesmo com danos pequenos morais com a gente, e a gente simplesmente deveria aceitar, porque é assim que a gente pensa hoje em dia na população. Com isso dá para concluir que realmente os argumentos não ficam firmes hoje em dia com relação à clonagem humana. Ela é vista mal, mas na verdade ela é só vista mal de um efeito visceral. Realmente é uma coisa mais espontânea que a gente vê ela como ruim, não como uma coisa que de fato seria ruim. Então, com essa apresentação, eu espero ter convencido vocês que a clonagem humana é uma técnica que deveríamos possuir. As referências. Perguntas? Você doaria um órgão seu pro seu clone? Eu, pessoalmente, provavelmente. Só que aí que vem a questão da instrumentalização. A gente não precisa doar o nosso próprio órgão para o clone. A gente pode criar um clone separado para esse fim. Posso criar só o órgão em vez de criar um ser consciente? Pode. Sim, pode. O método de divisão de zigoto é muito usado para criar células-troncos. E isso é um debate muito atual. E a gente não precisa fazer um clone inteiro. Eu só digo um clone inteiro porque daí você tem mais do que somente um órgão. Você tem um set completo. Essa reprodução individual que você falou, independente, assexuada, né? Permite que cada pessoa, permitiria que cada pessoa criasse seu próprio clone, sendo feminino um clone feminino, masculino um clone feminino, ou daria para escolher o sexo do clone? É peculiar esse aspecto, na verdade, porque se você for, por exemplo, uma mulher que quiser fazer um clone, você não tem o gene Y do homem. Então você teria que fazer um clone imperfeito para ter um filho masculino de si mesmo. Você teria que trocar a parte masculina, um dos genes X da mulher para o masculino. Então não seria um clone, especificamente um clone de si, seria uma reprodução mesmo. Uma reprodução e não um clone de si. Sim, seria quase perfeitamente igual a você, só que não é necessariamente você em si. E para um homem, você pode selecionar, porque ele tem os dois genes, ele pode querer um filho macho ou fêmea, que seja um clone dele somente com os genes dele. Se, por exemplo, você fizesse um clone de você, certo? Sim. Esse teu clone teria direito de fazer um clone dele também? Sim. Mas aí Só não ia que- causar um problema infinito de superpopulação? que... Não necessariamente. Com o avanço da técnica, isso acaba vindo por água abaixo. Porque eu falei do problema que a Dolly teve, correto? Que é o problema da expressão dos genes. Se você corrigir esse problema, pode clonar infinitamente, sem nenhum problema. Você pode literalmente fazer uma linhagem infinita de si mesmo. Você chegou a pesquisar a respeito quanto estamos avançados ou não em relação à legislação sobre clonagem? Sim. A gente tem alguns problemas com legislação.
Você não pode ter um filho in vitro por mais do que 3 semanas na maioria dos países. O único país que deixa indefinidamente é Israel e Síria, porque eles estão em guerra. E daí eles não se preocupam com essa legislação. E então o problema com a legislação é um problema que não deixa a técnica avançar. Então não existe futuro para a técnica com certas legislações. Mas por causa da experiência atual na China, da modificação dos genes de 2 crianças, nesses tempos, pode levantar essa questão de por que legislação. Você falou de ética, você falou de moral, onde que entra os clones eles têm os mesmos direitos que uma pessoa normal, por exemplo? Sim, a ética na verdade vem da questão de é simples pergunta: é correto clonar a si mesmo? É correto fazer a si mesmo de novo? É daí que vem a questão, e daí vem a questão dos problemas que isso causa, que é a instrumentalização, o problema de variabilidade genética. Esses são os argumentos contra. A ética vem simplesmente da existência deles. E aí você falou para criar, por exemplo, uma clonagem para doação de órgãos. Sim. E se eu crio um clone e ele decide que ele não quer doar qualquer órgão dele, como é que você resolve esse problema? Outro plano. E a gente não precisa manter clones conscientes. Não precisa. A gente pode tirar os genes propriamente do cérebro para nunca serem conscientes. Total. Você cria até você arranjar a Sim. perfeição. É isso? Sim. Eu ia perguntar o que ele perguntou, na verdade, se o clone usar. Só que ainda não é um problema ético você manter uma pessoa inconsciente só para utilizar os órgãos dela, contra a vontade dela. Sim, mas é que nem eu falei, a questão ética diz que é ético você utilizar uma ferramenta para fazer o bem, para fazer algum bem no mundo, e é não ético você não utilizar uma tecnologia existente para fazer o bem. Mas é ético violar os direitos do É clone? contraditório. Faria mais sentido, como você falou, é você clonar somente o órgão necessário. Sim, que é o atual. Na realidade, não precisa nem clonar, é só Criação. desenvolver o órgão. A Sim. criação de clones de órgãos já são feitas atualmente, né? Sim. Pouco, mas só. Você Em lê ele. relação a, assim, eu acho, dando uma opinião, eu acho que clonagem humana, eu acho que ninguém, a população em si não tem mentalidade para suportar isso. Sim. Querendo ou não, é algo que, eticamente falando, por exemplo, você pegar uma pessoa, querendo ou não, uma pessoa e transportar o órgão daquela outra pessoa, você está meio que escolhendo, isso é um pouco difícil. O pessoal não consegue ter essa mentalidade. Eu entendi o que você quer dizer, entendeu? Mas eu acho que talvez para a recuperação, no caso da fauna, da flora, alguns animais em extinção, talvez fosse uma opção fazer clonagem de animais para tentar recuperar alguma Sim, população. isso é uma das coisas que eles querem fazer com o mamute, por exemplo. Que é você inserir o gene do mamute que existe, ou melhor, existiu e você conseguiu recuperar e inserir no óvulo de um elefante para se desenvolver. Mas essa coisa que você falou da população é toda uma questão de costume, para dizer a verdade. É uma questão cultural atual, que pode ser corrigida com o tempo. Muito bem. Aí tem mais Mais perguntas. pergunta? Se a clonagem de órgãos já está sendo feita, qual outra vantagem teria em clonar pessoas, não só órgãos? Vamos dizer, por exemplo, no meu caso. Eu me clonaria porque eu iria querer corrigir a questão de usar óculos, por exemplo. Seria literalmente se deixar no mundo de novo. É mais uma questão de continuidade de si mesmo, sabe? Mas aí, por exemplo, você, no caso, continuaria usando óculos? Sim. Se for um clone seu, se o problema for genético. A não ser que fosse melhorado esse clone, né? Por isso que eu digo, clone imperfeito, não O é um problema é clone que exato. não dá para clonar a consciência, né? Conhecimento, a sabedoria vai clonar o ser ali, especificamente. Onde que está a engenharia mecânica nessa parte? Em nenhum lugar. Na verdade, entra só na técnica em si. Na técnica de inserir que a fabricação das agulhas é muito difícil para inserir o material genético. Mas seria aí.
Obrigado.